Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz. Boa noite, Emilson, muito obrigada pela sua presença aqui, está nos prestigiando, trazendo mais conhecimento, esclarecimento em torno desse livro maravilhoso. Está começando agora, pessoal, o nosso estudo Medicina da Alma, com o livro Libertação. E hoje com um convidado especial, né, o Emilson, né, Piau, lá da Bahia. Eu estou aqui no interior de São Paulo, Barra Bonita. A gente está bem longe, né, Emilson? Quer deixar seu Bem boa longe. noite? Boa noite, amigos e amigas do nosso Renovando Consciências, também dos nossos canais co-irmãos. Obrigada, Andressa, pelo convite para estar aqui com você, para a gente conversar e dialogar aí sobre essa obra muito interessante, que é a Libertação, que é uma mensagem trazida pelo André Luiz, né, dentro da sua série A Vida no Mundo Espiritual, com a psicografia do Chico Xavier. Muito bom estarmos aqui unindo Bahia e São Paulo nesse processo. Se Deus quiser, né, que assim seja. Então, pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, de estudo. Nós sabemos todos os leões que a gente mata durante o dia para chegar inteiros aqui à noite, falar de evangelho, falar de libertação, falar de doutrina, falar de consolo para a nossa alma, que nós estamos precisando muito. Então, eu só tenho a agradecer a família que me apoia, que me auxilia, e agradecer também a Norma, o pessoal do Renovando Consciências, essa família enorme, que assim como o Emilson, a gente se abraça fraternalmente, compartilha aqui o que a gente estuda, o que a gente reflete sobre as obras que nos são assim propostas, né, a estudarmos, para trazer aqui para vocês um pouquinho do que é ter esse estudo, do que é sentir esse estudo na própria alma, na própria vida. Então é com alegria que a gente faz isso. E a gente faz isso pensando especialmente em todo mundo que vem aqui, ó, 11h15 da noite, está acordado, está nos acompanhando, para tentar entender também as revelações do mundo espiritual. Então, desde já, nosso muito obrigada a todos. E agradecer também aos canais parceiros que estão retransmitindo esse estudo para outros corações amigos.
Não importa onde você esteja, fica aqui também o nosso muito obrigada, e espero que de alguma forma o que aqui a gente ouvir, falar, estudar, possa lhe servir como acalento, como desbravamento do próprio ser, da própria criatura. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, Emilson. Nós estamos aqui já no início do capítulo 1, a gente já fez 2 vídeos tratando do primeiro parágrafo, que é um parágrafo muito interessante. Mas, assim, como a gente já encerrou esse primeiro parágrafo no slide anterior, eu peço para aquele que não assistiu, possa ir lá na nossa playlist e rever os vídeos, tá? Dos nossos estudos anteriores, para que você possa acompanhar a nossa linha de pensamento, né? E também, claro, né? Ver o que você acha do que está sendo proposto aqui. Antes da gente dar sequência, eu vou falar boa noite aqui para Cássia Costa. Boa noite, querida Emilson. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cássia. Essa está perto de mim, está mais perto que você, Emilson. Está aqui em Diadema. Mas ela tem familiares aqui na Bahia. Cássia tem. A mãe dela, a irmã, moram por aqui, por perto, aí é bom. Isso, tá certo. Obrigada, viu, Cássia, pela sua presença. Obrigada, Norma. Você está aqui sempre nos bastidores nos acompanhando e vendo se a gente está trabalhando direito, né, Norma? O mais importante. Minha continência para General Norma, chefona. Esse Emilson eu vou falar para você, viu? Bem, vamos lá então, pessoal. Eu fiz alguns slides aqui para a gente poder, assim, esse primeiro capítulo, dentro dos primeiros parágrafos, Emilson, tem 3 palavrinhas aqui, chaves centrais, que me chamam muita atenção, né? A primeira aqui a gente já esmiuçou em várias obras, não só de Kardec, como de André Luiz, que é a questão do purgatório organizado, que ele vem tratar aqui para a gente nesse livro Libertação. Mas, em seguida disso, ele vai falar 2 coisas importantes. Eu vou colocar aqui para o pessoal, tá? Então, eu fiz o slide aqui para ficar mais fácil para ler. Continuando aquele parágrafo, pessoal, lá do purgatório organizado, que eles estavam ali reunidos para atendimento e serviço. Então, ele, retomando um pouco, ele fala assim, ó, interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno, que não deseja perder um tio do ensinamento. Observando que a serenidade, a atenção, transpareceu no rosto de todos os aprendizes. Não tinha ninguém desesperado ali com a missão que ia receber. Estava todo mundo ali concentrado, equilibrado e prestando muita atenção no que iria ser proposto. Né? Bem diferente da gente aqui na Terra, né, Milson? Muito desesperado. Vai ter uma tarefa para você aqui na Casa Espírita, a gente já se desespera por achar que é algo que a gente não vai gostar de fazer, né? Dentro das nossas possibilidades. Mas continuando aqui, pessoal, ele coloca assim, olha, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes e atormentados nas sombras. A gente já vai falar um pouco mais profundamente sobre esse socorro, trouxe até uma questão aqui do Livro dos Espíritos, mas eu vou terminar de ler o parágrafo seguinte, tá? Ele coloca assim, ó, senhorando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar armas. Depois, Emilson, eu quero que você dê sua opinião sobre o que seriam essas armas, tá? Sob pena de se precipitarem no baixo nível deles, a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então, só aqui nesse parágrafo, Emilson, a gente já tem várias informações. O que te chamou mais atenção aqui lendo, assim, esse parágrafo? O que você gostaria de comentar sobre ele? O cuidado que os trabalhadores na seara do bem precisam ter
para não ofenderem aqueles que lhes são, digamos assim, objeto de atendimento e socorro. É mudar o olhar, porque a gente tinha um olhar, Andressa, no passado, de coisificação das pessoas, as pessoas como objeto. E hoje a gente pensa nas pessoas como sujeitos da sua própria aprendizagem. Então, quando a gente pensa nessa proposta do benfeitor de auxiliar aqueles que estão no erro, você não combate fogo com fogo. Você não combate com as mesmas armas que eles utilizam, a violência, a agressividade, a rudeza. Você usa os elementos da amorosidade. E é interessante essa última parte aqui, quando ele diz: a severidade pertencerá ao que instrui. Então você tem que ser firme no seu processo de instrução, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então a firmeza de propósito que você precisa ter, a clareza de princípios que você precisa ter, porém a amorosidade profunda que precisa nortear seus passos. Eu me deparo muitas vezes na casa espírita, não sei se o mesmo acontece com você, com pessoas que dizem assim: eu ainda não sou discípulo perfeito de Jesus, eu ainda estou nas fileiras de João Batista, eu ainda estou nas fileiras. Eu tenho uma amiga que diz assim: esse aí está mais para o tempo de Moisés do que para o tempo de Jesus. Mais ou menos. Porque assim, é aquele comportamento rude de pessoas que têm boa intenção. É um comportamento severo de pessoas que querem o bem de todos, mas que não estão ainda no nível evolutivo dessa dimensão, dessa amorosidade, que a gente precisa incluir também. Então, o que o benfeitor está dizendo para André Luiz e para os demais? Olha, percebam que não adianta vir para cá achando que com rudeza, vamos dizer assim, com brutalidade, você vai acalmar esses espíritos. Né? É aquela parte ali quando ele diz no final do parágrafo anterior: éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes e atormentados, mas isso não lhe dá credencial para você humilhar. Isso exige de você uma amorosidade maior ainda para o cuidado com eles. O que você acha? Não, eu acho perfeito. A sua fala está bem dentro assim do que está sendo colocado. E o que me chama a atenção também, eu gosto sempre assim de fazer um paralelo sobre o que acontece lá com o que acontece aqui. Né? Então, o que acontece lá me chama muita atenção com o que acontece aqui na Terra. Porque você veja bem, né? Quando a gente desencarna, né, vamos pegar aí os trabalhadores, né, os adeptos da doutrina espírita. Muitos de nós, né, temos a ilusão, ou a pretensão, ou a presunção, não sei qual palavra adequar aqui, mas muito de nós, quando a gente desencarna, a gente acha que vai ingressar no mundo espiritual já portador de grandes tarefas, né? Então a gente acha, a gente vai chegar no mundo espiritual, a gente vai fazer assim, para aqueles que ficaram aqui na Terra, ou para aqueles que estão, né, na erraticidade ainda, grandes coisas, porque a gente, né, dentro aqui da nossa esfera de encarnados, tendo como luz a doutrina espírita, pelo nosso conhecimento, por algum momento a gente achou que nós seríamos capazes de fazer algo, né, de reencarnar, uma missão de Chico Xavier, né, como um missionário, até mesmo em outro mundo. Aí você chega lá no plano espiritual, e aí o mentor, teu mentor, chega em você e fala: olha, vamos começar do começo. E qual que é o começo? Né? O começo é você saber auxiliar os mais fracos, aqueles que estão mais necessitados. Então, às vezes, tem até um livro do André Luiz, eu não vou me lembrar agora o nome, acho que é Sexo e Destino, aonde uma irmã é designada para trabalhar numa casa de prostituição. E aí fica a pergunta: quem de nós está preparado para desencarnar e chegar no mundo espiritual e receber uma tarefa dessa? Não é todo mundo que tem condições
não só pela aceitação, mas condições morais, condições espirituais, de entender a importância desse tipo de trabalho, de orientação, de auxílio. Muita gente fala: "Ah, eu não quero ir para o umbral, eu não quero passar", tem pavor do umbral. Mas se você desencarnar e você for convidado para auxiliar o que estão lá, você não vai? Né? Você vai recusar, porque você não quer passar pelas zonas umbralinas? Então, quando a gente pensa aqui, ó, candidatos ao serviço de socorro, né, eles são candidatos, não está dizendo ainda que eles são efetivos, né, que eles Sim. são, né, ou seja, pode acontecer que diante da tarefa, muitos deles, assim como nós, a gente volte para trás, né, dê para trás, porque o medo, né, a falta de segurança, a falta de confiança, e até mesmo um certo preconceito, que eu não sei por que espírita tem tanto preconceito com zona umbralina, com zonas de socorro, mas até mesmo um certo preconceito é desenvolvido em alguns irmãos que fazem com que ele crie essa parede, essa muralha, e não permita, né, que ele vá de encontro ao verdadeiro trabalho. Porque se você for pegar, assim, uma figura, tá, que todo mundo aceita, que às vezes a gente fala da gente, fala de André Luiz, falar de Kardec, tem muita gente aí que é reversa, né, que é contrária a esses espíritos. Mas vamos então falar de Jesus, né? Jesus trabalhou onde? Trabalhou onde? Ele Sim. trabalhou com bandido, com assassino, com prostituta, com malfeitor, com hipócrita. Não foi isso? Ele Sim. desceu lá da esfera celeste, sendo um Cristo planetário, um governador planetário, dirigindo, né, sendo assim, encarregado de dirigir milhões de almas num orbe planetário. E aí ele sai desse planeta que deve ser maravilhoso, desse mundo celeste, né, não que ele estivesse ocioso lá, né, quem somos nós para poder pensar o que Jesus estava fazendo antes de encarnar aqui. Mas veja, quando ele chega aqui, ele se depara com um primitivismo muito intenso, muito grande ainda na criatura, né, e eu não vejo, assim, tristeza no olhar de Jesus, nos contos bíblicos, nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, eu não vejo nenhum evangelista narrar que Jesus estava aqui contrariado, não estava fazendo É bem verdade. porque, né. Então veja, é uma lição para a gente, no meu ponto de vista, para que toda vez que o serviço, por mais pequenininho que lhe pareça, né, chegue até você, você o faça da melhor forma, com o melhor que você tem para dar. Porque são nesses serviços pequenininhos, seja maternidade, a paternidade, né, no trabalho, enfermagem, no auxílio, alguém que está necessitando material psicológico, emocionalmente, não importa, né, o chamado para atendimento fraterno, ele existe a todo minuto, a todo tempo. Ele não é assim, uma coisa que vem uma vez na vida e outra na morte, não. E muitas vezes nós somos os necessitados. Sim. Muitas vezes nós, na nossa existência, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está pedindo socorro. Então é importante que a gente entenda essa palavrinha aqui, candidatos ao serviço de socorro, porque é isso que Jesus nos pede, né? Ele nos pede, não tem aquela parábola que ele fala, se você ajudar um irmão na rua, se você agasalhar um semelhante, se você der um prato de comida, se você visitar um preso na sua prisão, você estará fazendo, né, como se fosse para ele? É isso, Sim. isso. E às vezes, sabe, Emilson, a gente vai na casa espírita e nós vemos pessoas mal-humoradas, pessoas assim contrariadas, pessoas que insatisfeitas,
porque de repente queria estar numa outra posição dentro da casa espírita, não queria estar enchendo copinho de água, não queria estar trabalhando na limpeza, não queria estar na evangelização, queria já estar num alto cargo, numa alta cadeira, numa alta patente. E a pessoa acaba, então, criando uma ilusão para ela, e depois a decepção, creio eu, que será bem amarga. Agora, só para mim terminar minha fala e você depois poder complementar, quando ele fala aqui, utilizar as armas, primeiro eu achei que foi mais um imperativo do que uma afirmação, essa frase, você não achou? Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, não parece mais uma ordem, né? Está no sentido imperativo do que uma afirmativa? Eu tive essa impressão, não sei se é isso. Quando ele fala aqui utilizar as armas, aí a gente fica pensando, que armas? Quais são as armas que os candidatos de serviço ao socorro ou que os superiores que se disponham a trabalhar têm contra os irmãos? Ou a favor, né, desses irmãos para lhe auxiliar? O que você acha, Milson? Eu acho que essas armas elas estão relacionadas ao sentido de que você tem como o bom combate trazido no Evangelho de Jesus. Quer dizer, o que é combater o bom combate? É você pagar o mal com o bem. É você ter com aquela pessoa que te ofende um comportamento de amorosidade. Então, a proposta, me parece, é uma proposta de você perceber o seguinte, olha, você vai entrar num terreno, porque a gente está falando aqui no capítulo, que eles estão se preparando para entrar nessa zona purgatorial, sim, onde esses espíritos estão em expiação. Então, o que o instrutor está dizendo para eles? Olha, presta atenção que você está entrando agora numa zona onde tem muita turbulência psíquica. Cuidado para você não sintonizar na mesma faixa vibratória que esses espíritos que estão aí. Né? Porque você, quando falou aí, teve um determinado momento que você estava falando de Jesus, eu me lembrei da questão do Livro dos Espíritos, 969, que vai falar dos espíritos puros, né? Não vou me lembrar dela totalmente aqui, mas que são aqueles que têm como principal ocupação auxiliar o progresso de outros espíritos, dando um emprego, que ele vai falar assim, acho que um emprego útil, emprego profícuo para as suas habilidades. Então, o que o instrutor está dizendo aqui, nessa linha do que você está falando? É que ele está chamando a atenção para você utilizar outras armas. E que armas os benfeitores dispõem? A misericórdia, o perdão. Se a gente lembrar também da 886 do Livro dos Espíritos, né? Como praticar a caridade, ou como entender a caridade conforme proposta por Jesus, benevolência, indulgência, perdão. Né? Então ele está dizendo, ó, presta atenção, você vai entrar para uma espécie, entre aspas, de combate, mas você não pode usar as mesmas armas que eles vão usar. Que armas são as dele? O ódio, a maledicência, a vingança, o ciúme, né? A intriga, a fofoca. Então, você não pode entrar nesse ramo. É o que você está falando aí. Quantas vezes a gente se deixa levar pela intriga, pela fofoca? Ah, Andressa? Você não conhece a Andressa? Aquele Emílio Piau, aquele sorrisinho de baiano? Aquilo ali não vale o que come. Então, assim, tem gente que para poder, assim, não sei se é na prática cotidiana de todos, mas assim, tem pessoas que para mostrar que conhece bem a outra, tem que dizer quais são os defeitos. São armas que você usa num processo de interação, num processo de convivência, de aceitação social. Muitas vezes a gente quer ser aceito no ambiente. A gente quer se sentir acolhido naquele ambiente. E para esse processo a gente acaba utilizando as mesmas armas daqueles que a gente acha que estão com armas equivocadas. Então, para mim, as armas estão nesse sentido figurado de serem os elementos de comportamento que vão gerar esse processo de acolhimento para os espíritos. E fazendo um parênteses aqui, ó, a Cássia colocou aqui, ó,
Espero ter que ir para Umbral somente se tiver missão, tá vendo aí? A Cássia não quer, não. É. É isso mesmo. Se tiver missão, a gente vai, né, Cássia? Porque do contrário, acho que não tem muita coisa para a gente Não. querer por lá, não, viu? Fuja desse paredão. Utilizando a linguagem do BBB, fuja do paredão do Umbral. Mais ou menos. Agora, Emilson, tem um outro ponto que eu queria colocar aqui para você, sobre as armas ainda, né? Que é o seguinte: a pessoa, quando ela tem um determinado conhecimento, ela tem um determinado desenvolvimento intelectual, ela quer se sobressair, né, sobre aqueles que ainda não têm, né? Então, Sim. quando ele fala assim, ó, em ação persistente e substancial, ou seja, parece que a parada ali ia ser dura, né? Porque iria ser uma ação persistente e substancial. O que é uma ação substancial? Né? O que você entende por isso? Uma ação Firme, firme, né? intensa, que faz Intensa. sentido, que impacta a vida das Isso. pessoas. Então, durante essa ação, não lhes podem utilizar as armas, né? Não lhe pode utilizar as armas. Então, não teria cabimento um espírito, um candidato de serviço ao socorro, chegar no espírito inferior, né, que está ali planejando mal, planejando uma reencarnação de que ele vai acabar com aquela família, onde ele vai destruir aquela crença, doutrina espírita, né? Então, não teria cabimento ele chegar nesse irmão lá dentro desses purgatórios organizados e falar para esse irmão: não, você vai me obedecer agora. Você vai me obedecer agora porque eu sou mais evoluído que você e eu estou mandando, né? Sim. Então você vai deixar de ser mal agora. Eu acho que não funcionaria muito, sabe? Então, leva a impressão que esse irmão que se colocasse nessa posição ainda teria que sair correndo ainda dessas zonas purgatoriais. Mas a gente vê muito isso aqui no nosso lado de cá. Então, a pessoa ela vai em auxílio à outra, mas ela vai de uma maneira orgulhosa, de uma maneira autoritária. Então, ela deixa de agir com a caridade, deixa de agir com a amorosidade, que eles falaram aqui, para colocar em evidência, né, o que ela acha que ela conquistou de conhecimento, de intelecto, de esclarecimento, dentro de qualquer plano, né, de qualquer dimensão, seja na Terra, seja no plano espiritual. Mas eu penso que está mais ligado também às questões que você falou do que essa que eu coloquei. Eu acho que ali esses Mas candidatos Andressa, de socorro... precisa lembrar o seguinte: o instrutor, se a gente perceber, André Luiz continua nessa trajetória de aprendiz dele, né? Sim. E aí o instrutor está orientando André e os demais para eles terem cuidado, porque eles ainda não estão, vamos dizer assim, no nível disso que você falou aí, de perceber e de não entrar na frequência vibratória, né? Porque ele termina nesse ponto aí que você está falando, ele diz, olha, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. Então, se você não tiver cuidado, que é isso que você falou, ó, se você começar a vibrar numa sintonia de comando e controle, você vai sintonizar com eles e aí você vai perder o serviço, né? Perde. Perde, porque em vez de você ir prestar socorro, você acaba ficando por lá, depois pedindo Exatamente. socorro. Vai que, né? Né? Mas tá, eu acho que esse parágrafo, então, Emilson, acho que ficou bem claro. Pessoal, se vocês quiserem deixar o seu boa noite, a cidade da onde vocês estão nos vendo, nos ouvindo, fica à vontade, bota aqui nos comentários que a gente dá um oi para vocês aqui ao vivo, tá? E se vocês não concordarem com o que eu e Emilson estamos colocando aqui, também o nosso intuito aqui é refletir. Várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E a Isso. gente vai discutir aqui o assunto. Então, eu vou passar para o próximo slide, que agora a gente começa a ficar legal.
E aí ele continuando, né, essas elucidações, o instrutor Gúbios, se eu não me engano, ele fala assim: olha, sabemos que a educação, depois a gente vai fazer um parênteses aqui, na maioria das vezes parte da periferia aos arredores para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso, ou seja, é do centro para, né, as margens, a periferia. Ambos os impulsos, ambos, os movimentos, entretanto, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Aqui cabe outro paralelo, mas vamos terminar aqui de ler. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra, deixa eu ver aqui que eu cortei aqui, deixa eu ver o que ele termina falando. Mal conhece a existência da primeira. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. E aqui tem uma palavrinha interessante que eu fui até buscar no dicionário, que é a palavrinha preside, para a gente poder tentar entender um pouquinho a terminologia, por que é usada certas palavras aqui. Mas vamos lá, vamos começar aqui do começo, a educação. Emilson, o que é para você essa educação de que eles estão falando aqui? Porque eu não vejo aqui que ele está falando somente de uma educação acadêmica, né? De uma educação escolar. Porque se ela vem de fora para dentro, significa que você está absorvendo educação, né? Está absorvendo conceitos, exemplos, ações. E mais depois, esse movimento, ele se inverte. Depois que você recebe essa educação, esse movimento ele se inverte e ele passa a ter um outro sentido, um outro nome, que não é a educação, que é o aperfeiçoamento real. O que você pode pontuar, nos ajudar a entender aqui sobre essa parte? A gente precisa perceber o seguinte: o processo educativo, lembrando Kardec, quando vai falar da educação moral que a gente precisa impor à sociedade, não é a educação escolástica, vamos chamar assim, a educação dos bancos escolares, aprender a ler, escrever, somar, conhecer geografia, química, matemática, etc. Mas é o processo de educação moral, de transformação do ser. Ele ocorre num processo de busca ativa. Então, você tem um processo de transferência de conhecimento que vai gerando uma acumulação e uma massa crítica que vai chegar num centro, na forma como o André Luiz vem narrando aí. Porque o que acontece? Você tem primeiro um desenvolvimento intelectual. É só a gente pensar no que acontece no processo reencarnatório. Primeiro você tem um desenvolvimento intelectual, depois que você vai ter o desenvolvimento moral. Então você tem um processo de acúmulo de força, do ponto de vista do conhecimento intelectual, que vai gerar uma massa crítica nessa evolução, e depois é que você vai ter essa renovação. Parece, no estágio evolutivo da Terra, que a gente tem uma propensão para esse desenvolvimento intelectual antecedendo o desenvolvimento moral. Então, a educação, na minha interpretação, que está colocada aqui, não é a educação escolar, é a educação nessa formação de valores éticos de transformação do ser, né? Essa educação que vai contribuir, né, para esse processo de renovação da sociedade. Perfeito. Mesmo porque, né, se a gente for parar para pensar assim em nós mesmos, né, na nossa formação até hoje, foi exatamente esse processo. Então a gente nasceu, né, passou pela infância. Na infância nós começamos a ter contato com
o ambiente doméstico, o ambiente familiar e com a coletividade, com a sociedade. Então, o ambiente escolar, o ambiente do bairro, um ambiente com outras pessoas, né, sem vínculos nenhuns. E nesse período infantil, né, se eu não me engano, vai até, você consegue ter essa absorção até no máximo 7 anos, né? Há uma mescla de integração de conhecimento, né? Então, nós paramos e analisamos assim, olha, a gente não pode só pensar que a gente vai se tornar, vai vir a ser, a exercitar aquilo que nós estamos recebendo agora. Não só nos conhecimentos espirituais, como nos conhecimentos intelectuais. Porque antes dessa vida, nós já tivemos um passado. Então, há aí uma junção, uma integração de uma bagagem reencarnatória com algo que está sendo acrescentado, de novo ou não, né, dentro da existência do ser. Só que quando ele fala aqui que esse movimento ele se transforma numa renovação que vira um aperfeiçoamento real, ele já está indo aqui para o final da conversa, né? Ele já está indo aqui para o melhoramento da criatura, acredito eu. Porque até a gente chegar nesse aperfeiçoamento real, olha quantas reencarnações, quantos estímulos, quantos exemplos, quantas ações dentro da educação material e espiritual não nos envolveram, né? Para chegarmos até aqui. Então, eu vejo, assim, tá, do meu ponto de vista, que você está corretíssimo no que você disse, mas nós precisamos lembrar que nós vivemos em 2 mundos, material, espiritual, e que se numa vida a gente só recebe uma educação material, né, conforme vai nos aclarando, nós vamos, assim, enriquecendo o nosso espírito, numa outra vida talvez a gente enriqueça mais o espiritual, numa outra vida talvez você trabalhe equilibradamente os dois, e assim é a jornada evolutiva da criatura, né? Aí eu trouxe aqui, que você tocou no nome de Kardec, eu fui buscar lá, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vai dar para ver, Milson, porque tá grande, né? Mas é a questão 685 do Livro dos Espíritos. Você é tá? médium, é? Eu? Porque você estava pensando nela? Exatamente nela. Eu sou médium sim, viu? Exatamente, estava pensando exatamente nela. Porque é nela que Quer Kardec vai falar sobre falar ela? sobre. Não, pode falar, mas eu estou falando assim, coincidência, que eu estava me lembrando dela, porque o Kardec vai falar da educação como conjunto de hábitos adquiridos, Isso. né? Que Então, é assim, esse acúmulo, né? eu vou só pontuar aqui para o pessoal o contexto dessa questão, aí depois você vai falar um pouco para a gente, então, sobre o que é esse conjunto de hábitos adquiridos. Porque eu conheço muitas pessoas, sabe, Emilson, que quando lê essa questão, a pessoa fica assim, conjunto de hábitos adquiridos, forma caracteres, forma caráter, a pessoa fica assim, quebrando a cabeça para tentar entender. Então, aí você, né, de uma forma assim bem natural, que é seu, você consegue passar melhor isso para a gente. Mas o contexto dessa pergunta aqui, então faz um pouco de link, acredito eu, uma ponte com o que nós estamos estudando, porque vem falar aqui sobre trabalho, né? Aqui ele pergunta o limite do trabalho, se a gente pode repousar, aí ele vai falar da situação do idoso, que se o idoso não consegue trabalhar, então os fortes têm que vir ao encontro dos fracos. E a sociedade, quer ver? Deixa eu catar ela aqui. Aqui. E a sociedade, aqui é preciso que ele tenha que prover sua existência quando não generalizada, ciência. Deixa eu ver onde é que foi que ele colocou. Aí ele fala que a sociedade, ela tem que se comprometer, ela tem que também fornecer, fazer às vezes desta, é a lei da caridade.
O forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta, é a lei da caridade. Então, o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui? O pessoal mais forte lá, que está num pronto-socorro, já assim, entendeu a situação espiritual, está estudando, está trabalhando, está se propondo a trabalhar no bem, a servir ao bem, o que eles estão fazendo? Eles estão ociosos, tocando harpa? Não. Eles estão indo de encontro justamente com a lei do amor, com a lei de Deus, né? E essa lei, ela exige muito isso de nós, para que a gente saia, renuncie ao nosso próprio conforto, à nossa própria paz, à nossa própria alegria, e vá de encontro com aqueles. Porque, Milson, veja bem, como é que a gente consegue viver em paz, dormir tranquilamente, com todos os horrores, com todos os espíritos ainda embrutecidos que nós temos aqui no planeta Terra? Com essas guerras isoladas, ou com essas guerras, né, de uma forma mais ampla, com essas criaturas assim que trazem a perversidade para dentro de uma sociedade, que perturbam uma sociedade. Como é que a gente consegue ser feliz integralmente, estando ainda cercados de um mal que parece que não vai acabar? Então, eu acho difícil assim a gente entender, na realidade, de forma real, a felicidade e a paz, se o nosso outro irmão, que pode ser um filho nosso, pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, uma pessoa que você muito amou aqui, pode estar nessas condições. Como é que a gente vai lá para nosso lar tranquilo, sabendo que essa pessoa que você muito ama está passando por essa situação? Tem como você encontrar uma paz integral e uma felicidade integral nessas condições? Então, eu acredito que essa questão ela não levanta apenas o que é a educação, né? Como é formada a educação, mas também a necessidade que nós temos de transformar, né, a obrigação que se abre diante dos nossos olhos, como pessoas que querem se dizer amanhã, eu sou caridoso, eu sou misericordioso, eu tenho compaixão, eu tenho benevolência. Mas se você realmente não praticar isso, como é que você vai depois carregar esses títulos? Isso me chamou um pouco a atenção. Agora, eu gostaria, por favor, Emilson, que você desbravasse aqui para a gente o que é que esse conjunto de hábitos adquiridos, na prática, o que isso significa, por favor? O processo educacional, né? Porque assim, a gente precisa se lembrar que Kardec foi aluno de Pestalozzi e Kardec era alguém que estava sempre voltado para esse modelo pedagógico de transformação da sociedade. Então, a gente já aprendeu ao longo do tempo, Andressa, que nós, seres humanos, precisamos de outros seres humanos para nos introduzir na vida. Nós sozinhos, por exemplo, um gatinho, se você colocar ele num lugar onde tem água e alimento, um cachorrinho, um cavalo, um pônei, se você não colocar num lugar que tem água e alimento, e você voltar ali depois de algum tempo, ele vai ter uns instintos, os hábitos, os comportamentos do animal. O cachorro, o gato, o pônei, o cavalo, que vai se tornar. Um ser humano, se você deixar ele sozinho com água e comida, você voltar lá, ele está morto. Pequeno, bebê. Então, nós seres humanos, você colocou muito bem aí, até os 14, 15, 20 anos de idade, se a gente pensar na formação universitária, 25 anos de idade, nós precisamos de uma tutoria de aprendizagem. E o Kardec coloca muito, muito bem essa questão, porque ele vai dizer o quê? Que a gente tem uma quantidade de seres humanos que são lançados no mundo sem princípios, sem freios, entregue a seus instintos. Se você não tiver um mecanismo coletivo de domar esses instintos, de organizar esses conceitos, porque a gente precisa pensar na educação como um processo de ensino, mas também como um processo de aprendizagem. Então, o que o Kardec está falando de formar os caracteres
É porque quando a gente pensa em Pestalozzi, quando a gente pensa em Paulo Freire como educadores, esses indivíduos são pessoas que pensam o seguinte: eu preciso lhe dar autonomia. O Paulo Freire mesmo tem a pedagogia da autonomia, pedagogia da alternância, mas o que significa isso? Você precisa trabalhar e desenvolver as suas potencialidades. É por isso que o Gubi está dizendo, é de fora para dentro. Você está trazendo para dentro do sujeito um conjunto de elementos que vão ajudar na formação do seu caráter. Um conjunto de elementos que vai lutar contra a natureza instintiva, que é a natureza animal. A gente precisa lembrar, Andressa, que a paz, o amor, a benevolência, o perdão, eles não estão na nossa natureza instintiva. Como você bem falou das encarnações sucessivas, a gente vai aprendendo. Eu não sei você, que já está num nível evolutivo mais avançado do que eu, mas eu, se estiver num ponto de ônibus e alguém pisar no meu pé, eu falo ai. Eu não digo obrigado. Eu não digo desculpa por ter colocado o pé debaixo do seu. Eu falo assim, ai, você não está me vendo aqui não, esse pé de baixo aí é o meu. Por quê? Porque a gente ainda tem uma natureza instintiva. Isso quando não tem uma reação. Por quê? Porque a paz é aprendida, a paciência é aprendida, a amorosidade é aprendido. A gente olha lá no Evangelho, quando o Lázaro vai falar, no começo são as sensações, os instintos, as sensações, né? Os sentimentos, e no ponto mais alto do sentimento é que está o amor. Então, o processo educacional que o Kardec está falando, que é a educação moral, é esse processo de a gente entender o seguinte: a gente precisa dar um rumo para a sociedade. E esse rumo da sociedade, ele vai nos hábitos, nos comportamentos. Você vai mudando esses comportamentos em relação a um padrão de convivência social que você vai estabelecendo. E aí, é importante a gente trazer isso no século XXI, sem aquele modelo colonizador, sem aquele modelo de impor o seu valor e a sua verdade para o outro. Mas você tem que reconhecer o quê? A boa convivência, um processo de convivência respeitosa com outros seres humanos. E tanto que ele vai dizer que é uma arte de formar caracteres, né? Então, a gente está falando aqui que a gente precisa pensar o quê? O que o Gubi está dizendo para nós? Olha, você tem um processo formativo que é de fora para dentro, onde você vai pegar uma criança pequena e você vai ajudar essa criança pequena a desenvolver suas potencialidades e vai ensinar, né? Porque a gente tem muita gente, não sei de que área de profissional você é, mas tem muita gente que tem preconceito com a palavra ensinar. Mas é ensinar mesmo. Você tem um conjunto de conteúdos de convivência social. O que o pai e mãe faz com o filho? Respeite os mais velhos, tenha tal comportamento, tenha tal atitude, tenha isso e tal, toma banho, escova dente, penteia cabelo, não sei o quê. Quando é que você aprendeu isso? Quando é que eu aprendi? Quer dizer, eu não sei se eu aprendi muito não, porque meu cabelo não fica assim tão bem penteadinho, mas minha mãe se esforçou muito para conseguir isso de mim. Então você fala assim, é esse processo que Kardec está falando, de você moldar o caractere. E o que o Gubi está dizendo, isso é de fora para dentro. Agora, você tem um processo que vem de dentro para fora, que é quando você vai transformar esse aprendizado, essa informação que você falou aí, que vai ser um aperfeiçoamento real que cada um de nós vai alcançar, né? Que é esse processo de renovação. Então, pense aí, você é alguém rude, sem saberes, você adquire um conjunto de saberes que descortina para você um mundo de possibilidades, e você agora entra nesse mundo de possibilidades de uma forma transformadora, que é por isso que ele está falando da educação moral. Não é educação formal de ensinar a ler, escrever e contar. É uma educação para a vida, né? Qual é o limite do seu direito? É onde chega o meu. Qual é o limite da sua responsabilidade? É onde começa a minha. Por que eu tenho que ter cuidado com os outros seres humanos? Por conta de um processo mútuo de construção, que é o que o Rousseau vai falar do contrato social, né?
um contrato de convivência social, senão você se mata, né? Volta para o Thomas Hobbes no Leviatã, onde o homem é o lobo do homem, né? Nesse mundo de descontrole. É mais ou menos por aí. Tá perfeito. Mas eu quero dizer para você que eu não estou tão evoluída, não, viu? Fique tranquilo. Eu estou no Tá. mesmo. Eu ainda tenho ainda um pouco assim de coisa para resolver. Sou pavio curto, infelizmente, né? Ainda estou tentando aumentar esse pavio meu, que é muito curto. Mas se alguém pisar no meu pé, eu não sei não, viu? Capaz de eu chutar a pessoa de volta, mas é com Pô, muita caridade. não faz isso. Controle. Viu? Mas a gente está aqui para aprender, né? Bom, Emilson, olha, eu acho que não vai dar mais para a gente dar sequência aqui, porque já deu o nosso horário, né? Você vê que depois aqui ele vai falar aqui da mente, né? Controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente, mas veja, para falar de mente, a gente tem que falar de pensamento. Para falar de pensamento, nós precisamos recorrer a Emmanuel, e seria. Eu vou deixar para o outro programa, porque vai precisar de mais uma hora para poder falar. E Vai mesmo. quando ele coloca aqui, tá? Mas eu vou deixar um gostinho aqui de quero mais para o pessoal. Quando ele coloca aqui que a mente ela preside, né? Preside as ações, as nossas ações. Ela está nessa presidência. Eu busquei no dicionário. Até eu fiz um slide, ó. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Questão 629 do Livro dos Espíritos. E depois a gente chega aqui no significado de preside, né? Preside vem do verbo presidir, o mesmo que chefia, dirige, governa, guia, superintende, comanda, rege. Aí depois tem significado, né? Ocupar a presidência de, dirigir como presidente ou exercer funções de presidente. Presidir um país, presidir da sala de sua empresa, guiar, dirigir ou assistir a algo ou alguém, presidir uma festa, o colegiado, tudo isso eu catei aqui na internet, tá, pessoal? No dicionário. E quando ele vem aqui no sentido figurado da palavra preside, ele coloca aqui, ó, mostrar a melhor direção, orientar, presidir a vida de alguém. Não é o caso nosso aqui, né? Porque a gente tem que presidir a nossa. Presidia para o caminho certo na sua vida. O descontrole presidia. Então, tem sinônimos aqui, como chefia, dirige, governa, guia, superintende, comanda e rege. Tudo isso daqui, para a gente, a hora que chegar lá nos poderes da mente, a gente tentar entender o tamanho do poder que a gente tem e a gente não sabe. Mas se o Emilson, né, não estiver fazendo nada, quarta-feira que vem, eu vou convidar ele de novo. Ele já fica sem janta, sem tomar lanche da noite, né? E já engata aqui com a gente para poder contribuir nesses estudos. Emilson, Estarei eu vou. aqui semana que vem. Já vou me organizar, porque você me instigou, ainda mais você foi fazer essas provocações aí da mente, cérebro, dos vieses. Isso é um dos meus objetos de estudo e pesquisa. Tá vendo como que a gente, né? Como que a espiritualidade trabalha, né? Ele estava lá fazendo os estudos, eles me intuíram. Por que você não chama Emilson, né? Para participar? Pois Ele é. veio uma vez, depois sumiu, chama ele de novo, foi tão legal, né? Aí eu falei, vou chamar Emilson. Vou chamar Emilson, porque é um tema interessante, ele vai gostar, tá vendo? E acalhou que é um tema que você gosta. Então, você está aqui, né, intimado, tá? Se sair do país é preso. Então, você está intimado a comparecer aqui no nosso estudo quarta-feira. Eu vou Estaremos colocar aqui aqui. o comentário da Cássia. Ela fala assim, ó, eu acho que vai demorar muito essa transição. A maioria dos pais esquecem sua obrigação na educação dos filhos. Ô, Cássia, essa questão da educação de pai para filho daria um seminário, viu?
porque é realmente muito isso. Hoje, a maternidade e a paternidade, ela não é entendida como deveria ser, tá? E a Norma pode falar melhor disso para a gente, né? Oi, Norma, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente estava aqui se despedindo. Você quer falar alguma coisa? Só para dizer que gostei de saber que vocês vão continuar. Então, vai ficar nesse horário, não? Então, da quarta, porque você estava pensando em mudar, lembra? Deixa que o pessoal já acostumou, depois eu vou bagunçar a vida de todo mundo. Depois também Emilson não dá para vir falar, então deixa que já está certo dele vir semana que vem aqui contribuir. Ótimo, então. Só isso, viu? Bom, então obrigada, pessoal. Emilson, obrigada de coração, viu? Você ter aceito o convite, você ter Eu que vindo agradeço. aqui. Foi muito bom o estudo, acrescentou muito. E eu espero que a gente continue nessa parceria aí para desbravar também outros estudos. Obrigada, viu, Norma, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Jesus abençoe a sua vida e a de todos nós, de todo mundo que está aqui nos assistindo também, que possa ter contribuído de alguma forma na vida de vocês. Esquece de despedir, meus? Norma? Grande abraço, pessoal. Muito bom estarmos aqui estudando e aprendendo. E sigamos juntos, a gente se encontra por aí pelo Renovando Consciências. Boa noite. Só agradecer essa turma maravilhosa. Vocês dois foram uma dupla assim perfeita, viu? Aliás, o Emilson ele tem essa característica, sabe? Onde a gente bota ele, eu costumo dizer, onde ele vai, pronto, ele interage bem. Eu não sei, não. Eu tenho a leve impressão que ele foi meu irmão numa reencarnação passada. Uma leve intuição, assim, né? Talvez uma reencarnação, assim, umas 2, 3 para trás. Mas não sei, ele me lembra um pouco meus irmãos. Tá bom. Então, tá bom. Então, tá, gente. Você quer colocar alguma prece, Norma, aí para encerrar ou posso colocar? Pode colocar. Então, tchau, pessoal. Até semana que vem, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Tchau. Tchau. Sou fruto da cruz que ergueste, da dor que sentiste com o amor sem fim, das curas que a 1000 concedeste, pois curando a eles, curaste a mim. Sou fruto do sermão do monte que em 1000 horizontes consigo ouvir, do pão e do vinho jorrados aos desamparados que fazes sorrir. Pequena, sou a criancinha que naquele dia se chegou a ti. Sou filha da tua alegria que me contagia a sempre sorrir. Não posso esquecer-te após ver-te e após receber-te o olhar mansidão. Só vivo ansiando deter-te, fazendo-te vivo no meu coração.